Esse exercício também já foi explicado na aula do Centro de Mídias. Comprei um terreno retangular e preciso cercá-lo. As medidas são 2 raios de 3 metros de largura por 3 raios de 12 metros de comprimento. Quantos metros de arame eu preciso comprar? Então, o terreno ele tem 2 raios de 3 por 3 raios de 12. Então, se é retangular, dois lados são iguais e dois lados são diferentes. Então, se esse lado é 2 raios de 3, aqui vai ser 2 raios de 3. Se esse lado é 3 raios de 12, aqui vai ser igual, 3 raios de 12. Então, se eu quero saber quanto de arame eu tenho que comprar, eu tenho que fazer o perímetro, somar todos os lados. Então, vai ser 2 raios de 2, mais 2 raios de 2, mais 3 raios de 12, mais 3 raios de 12. Então, somando 2 raios de 2 mais 2 raios de 2, vai dar 4, aliás, 2 raios de 3 mais 2 raios de 3, 4 raios de 3. 3 raios de 12 mais 3 raios de 12 vai dar 6 raios de 12. 4 raios de 3 mais 6 raios de 12, a raiz de 12 ainda dá para simplificar, dá para fatorar. Então, ele vai ficar 2 ao quadrado vezes 3. Então, cancelando o quadrado aqui com o índice com o expoente, esse 2 vem fora. Então, vai ficar 6 vezes 2 e a raiz continua lá dentro. 6 vezes 2 vai dar 12 raios de 3. Agora que ficou 12 raios de 3 aqui e 4 raios de 3 aqui, eu posso somar. 12 mais 4, 16 raios de 3. Então, a quantidade de metros de arame é 16 raios de 3 metros. Multiplicação de radicais. Então, para fazer a multiplicação de radicais, primeiro eu tenho que verificar se está no mesmo índice. Então, raiz quadrada vezes raiz quadrada, o resultado tem que ser raiz quadrada. Raiz quarta vezes raiz quarta, o resultado é raiz quarta. Então, raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 2, raiz quadrada, 5 vezes 2, 10. Então, raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 2 é raiz de 10. Raiz quarta de 2 vezes a raiz quarta de 8 vai ser raiz quarta, 2 vezes 8, 16. Então, raiz quarta eu já sei que é 2, que o número multiplicado 4 vezes, que dá 16, é o 2. Raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 6 vai dar raiz cúbica, 5 vezes 6, 30. Então, raiz cúbica de 30. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 3, raiz quadrada e multiplica. 2 vezes 6 dá 12. 12 vezes 3, 36. A raiz quadrada de 36 é 6. Esse exercício também foi transmitido na aula do Centro de Mídias. Calcule a área de um quadrado em que o lado mede raiz de 3. Então, o lado do quadrado aqui é raiz de 3 cada um dos lados. Porque o quadrado tem lado todos iguais. Então, todos os lados vale raiz de 3. Então, a área de um quadrado é lado vezes lado. Se o lado é raiz de 3, vai ser raiz de 3 vezes raiz de 3. Então, como que eu multiplico raiz de 3 vezes raiz de 3? Raiz quadrada, 3 vezes 3 dá 9. Então, raiz de 9. Como eu já sei a raiz de 9 tem raiz, o 9 tem raiz quadrada exata, então a raiz de 9 é 3. Sempre quando for área, coloca a unidade ao quadrado. Então, aqui é metro quadrado. Esse exercício também é um exercício de multiplicação que foi explicado nas aulas do Centro de Mídias. Observe o retângulo e determine sua área. Então, eu tenho que calcular a área desse retângulo. Para calcular a área, eu tenho que multiplicar a base vezes a altura. Então, base vezes a altura, ou altura vezes a base, tanto faz. Então, aqui, vou multiplicar esse lado, raiz de 3, vezes 3 mais raiz de 3. Então, vou colocar entre parênteses, raiz de 3 vezes, como são dois números aqui, eu coloco entre parênteses, porque esse número de fora vai multiplicar os dois. Então, aqui vai ficar raiz de 3 vezes o 3 e raiz de 3 vezes raiz de 3. Raiz de 3 vezes 3 vai dar 3 raiz de 3, mais raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. 3 raiz de 3 copia, a raiz de 9 é 3. Aqui não dá para fazer mais nada, então a resposta vai ser 3 raiz de 3 mais 3, a unidade é centímetro, então coloca centímetros quadrados. Resolva o produto utilizando a propriedade distributiva. Então, aqui eu tenho raiz de 2 menos 1 vezes raiz de 2 mais 1. Então, nesse caso aqui, eu tenho que fazer a distributiva, porque esses dois números multiplicando por esses dois aqui. Então, primeiro eu tenho que fazer raiz de 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. Raiz de 2 vezes 1, raiz de 2. Menos 1 vezes raiz de 2, menos raiz de 2. Menos 1 vezes 1, menos 1.
Então, a raiz de 4 é 2. Mais raiz de 2 menos raiz de 2 dá 0. Cancela, que são opostos. E menos 1. Menos 1 só copia. 2 menos 1 dá 1. Esse exercício também foi resolvido na aula do centro de mídias. Divisão de radicais. Então, na operação de divisão, também eu tenho que ver o índice do radical, se é o mesmo. Então, aqui raiz cúbica, o resultado é uma raiz cúbica. Então, raiz cúbica de 20 dividido por raiz cúbica de 10 vai ser raiz cúbica, 20 dividido por 10, 2. Raiz quadrada de 28 dividido por raiz quadrada de 7 vai ser raiz quadrada, 28 dividido por 7 dá 4. A raiz quadrada de 4 eu já tenho exata, que é 2. Raiz quadrada de 50 dividido por raiz quadrada de 2 vai ser raiz quadrada, 50 dividido por 2 é 25. A raiz quadrada de 25 é 5. Nesse caso aqui, 12 raiz cúbica de 6 dividido por 3 raiz cúbica de 2, eu tenho que dividir os números que estão fora da raiz e os que estão dentro da raiz. 12 dividido por 3 dá 4. Raiz cúbica de 6 dividido por raiz cúbica de 2 vai ser raiz cúbica, 6 dividido por 2, 3. Raiz quadrada de 12 dividido por raiz quadrada de 3 é igual a raiz quadrada, 12 dividido por 3 dá 4. A raiz de 4 é 2. Então, na divisão, eu posso a escrita tanto assim, na horizontal é correta, ou a escrita na vertical também é correta. Esse exercício também foi feito nas aulas do centro de mídias. Transforme em um único radical a expressão. Então, aqui eu tenho raiz de 12 vezes raiz de 15 dividido por raiz de 8. Raiz de 12 vezes raiz de 15 eu posso escrever dentro do radical, porque é raiz quadrada. 12 vezes 15 dá 180, então ficou raiz de 180 dividido por raiz de 8. Eu poderia dividir raiz de 180 dividido por 8, mas não dá uma raiz exata. Então, eu posso simplificar raiz de 180 dividido por 8, simplificando por 4 vai dar 45, simplificando por 4 vai dar 2. Então, escrevendo na forma de um único radical, vai ficar raiz quadrada de 45 meios. Racionalização de denominadores. O que é racionalizar? Racionalizar é fazer cálculos para retirar a raiz que fica no denominador, porque na matemática não é... A gente nunca deixa um número com a raiz aqui embaixo. Então, quando tiver uma raiz aqui embaixo, a gente tem que retirar. E o processo para fazer essa retirada dessa raiz chama-se racionalização. Por exemplo, racionalize o denominador da expressão raiz de 3 dividido por raiz de 2. Então, aqui eu tenho que retirar essa raiz de 2. Então, se aqui está a raiz de 2, eu vou multiplicar os dois números pela mesma raiz de 2. Olha a raiz que está aqui embaixo e multiplico. Então, vai ficar raiz de 2 vezes, raiz de 3 vezes raiz de 2 e a raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 3 vezes raiz de 2 dá raiz de 6. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. Raiz de 6 não tem uma raiz exata, eu copio, a raiz de 4 é 2. Então, a raiz de 3 dividido por raiz de 2 é a mesma coisa que raiz de 6 dividido por 2. Aqui ela está sem a raiz. Próximo exercício também foi realizado nas aulas do centro de mídias. Considere a expressão 3 dividido por 2 raiz de 5. O que devo fazer para não obter raiz no denominador? Então, eu não posso deixar a raiz aqui embaixo, então eu tenho que racionalizar. Então, a raiz que está aqui é a raiz de 5. Então, eu vou multiplicar o número de cima e o número de baixo por raiz de 5. Então, 3 vezes raiz de 5, 2 raiz de 5 vezes raiz de 5. 3 raiz de 5 vezes raiz de 5 vai ficar 3 raiz de 5. 2 raiz de 5 vezes raiz de 5, copia o 2. Raiz de 5 vezes raiz de 5 dá raiz de 25. 3 raiz de 5, a raiz de 25 é 5. 2 vezes 5, 10, e copia o número que está em cima, que é 3 raiz de 5. Então, 3 dividido por 2 raiz de 5 é a mesma coisa que 3 raiz de 5 sobre 10. Racionalize a expressão 1 dividido por raiz de 2. Então, esse exercício também foi feito nas aulas do centro de mídias. Então, eu não posso deixar a raiz embaixo. Então, a raiz que está aqui é a raiz de 2. Então, eu vou pegar essa raiz de 2 e multiplicar os dois números pela mesma raiz de 2. 1 vezes raiz de 2 dá 1 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, 2 vezes 2, raiz quadrada de 4. 1 raiz de 2 vai dar 1 raiz de 2, não precisa pôr o 1. A raiz de 4 é 2. Então, esse número aqui, 1 dividido por raiz de 2, é a mesma coisa que raiz de 2 sobre... Mais um exemplo de racionalização. Qual será o resultado dessa racionalização de 5 dividido por raiz de 5? Então, qual é a raiz que está aqui embaixo? É a raiz de 5, a gente tem que retirar, não pode deixar a raiz embaixo.
Então, para retirar, eu tenho que multiplicar pela mesma raiz. Então, raiz de 5, eu vou multiplicar os dois números pela raiz de 5. 5 vezes raiz de 5 dá 5 raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5, 5 vezes 5, raiz quadrada de 25. 5 raiz de 5 é 5 raiz de 5, raiz de 25 é 5. Posso cancelar aqui, ó, esses dois fatores, posso cancelar, vai ficar 1 raiz de 5. Agora é um exemplo de racionalização em que o expoente é diferente do índice. Então, quando o índice e o expoente são diferentes, ó, no caso aqui é 10 e aqui é 3, eu tenho que subtrair para multiplicar para esse número multiplicar os dois. Então, aqui 10 tira 3 dá 7. Então, o número que eu vou multiplicar, você vai copiar a raiz décima de 3 elevado a 7. Então, aqui vai ser 3 elevado a 7 que eu vou multiplicar pelos dois. Então, 9 vezes raiz décima de 3 elevado a 7, dividido por raiz décima de 3 ao cubo, vezes raiz décima de 3 elevado a 7. Esse número vezes esse daqui eu só copiei. Raiz décima de 3 ao cubo, vezes raiz décima de 3 elevado a sétima, copia a base, porque aqui é 3 ao cubo, vezes 3 elevado a 7. Então, aqui eu copio a base 3, como é uma multiplicação de bases iguais, soma os expoentes. 3 mais 7, 10. Então, ficou 9 raiz décima de 3 elevado a 7, dividido por raiz décima de 3 elevado a 10. Então, aqui, o índice e o expoente são iguais, eu posso cancelar. Então, cancelando aqui, vai ficar 3. 9 raiz décima de 3 elevado a 7, dividido por 3. Ainda dá para dividir 9 por 3 aqui. 9 dividido por 3 vai dar 3 raiz décima de 3 elevado a 7. Mais um exercício de índice e expoentes diferente. Ó. Esse exercício também foi feito nas aulas do Centro de Mídias. Durante uma aula de matemática, a professora Joana pediu para os alunos resolverem a expressão 2 dividido por raiz sétima de A ao cubo. Racionalizando o denominador, Marina respondeu que o resultado era 2 raiz sétima de A ao cubo dividido por A. A resposta dela foi correta? Então, o número que eu tenho que racionalizar é esse aqui. Então, como eles são diferentes, ó, 7 e 3, você tem que subtrair, 7 tira 3, 4. Então, o número que eu vou ter que multiplicar é a raiz sétima de A elevado a 4. Então, eu vou pegar o número de cima e multiplicar pela raiz sétima de A elevado a 4, e o número de baixo multiplicar pela raiz sétima de A elevado a 4. 2 vezes raiz sétima de A elevado a 4, só copia. Vai ficar 2 raiz sétima de A elevado a 4. Raiz sétima de A ao cubo vezes raiz sétima de A elevado à quarta potência, copia a base, que aqui é A ao cubo vezes A à quarta potência. Copia a base e soma os expoentes. 3 mais 4, 7. O objetivo no final é sempre cortar aqui para ficar um número sem raiz. Então, aqui é 7 e 7, eu posso cancelar e vai ficar só o A. Então, a resposta correta, ó, ela estava errada. A resposta de Marina não estava correta, porque aqui ela colocou A elevado a 3 e a resposta correta era 2 raiz sétima de A elevado a 4 sobre o A.